depois do qual ele se lembrou de Asukaran e ficou muito surpreso e animado, com uma expressão incompreensível em seu rosto. Olhando para frente, dizendo que onde ela está agora enquanto atrás dele. Parecia ser a imagem de uma garota em uma camiseta branca, com cabelo segurando a mão dela bem na frente dela, com um lápis e Shode virando bruscamente para o lado. Foi muito burro, mas ficando escuro. Ele diz que parece que eles têm uma pista. À frente deles estava uma floresta com várias árvores, parado no meio da clareira. E o vento continuou a soprar todas as folhas das árvores, com um farfalhar alto. No mesmo momento, eles viram um símbolo estranho, arranhado na primeira das árvores. E Shode imediatamente disse que tal marca foi deixada pelos participantes do primeiro grupo. Ambos estavam parados bem na frente de uma árvore, com uma marca, e Shode continuou a dizer: o que significa que eles podem estar em algum lugar próximo, e o grupo de Izumi provavelmente estava passando por aqui. Os dois caras continuaram a andar para frente, emergindo em uma pequena clareira, no meio da floresta. Anna olhou em volta com um olhar sério e confiante. De repente, Shode deu um passo à frente, pisando no chão, que tinha um brilho. Círculo vermelho nele e ativado. Doc e Shode foram muito surpreso e assustado com o que estava acontecendo, abaixando a cabeça, enquanto um brilho vermelho brilhante apareceu do nada e parecia uma espiral bem sob seus pés. Enquanto a janela de notificação do sistema notificado de que eles haviam entrado no acampamento fantasma. No mesmo momento, a janela de notificação do sistema anunciou que, devido ao efeito do acampamento fantasma, suas estatísticas foram reduzidas. E Doc, de repente, abaixou a cabeça, com medo em seu rosto, pensando que o acampamento fantasma era um estigma que apenas constelações japonesas poderiam sair. E essa técnica é Yumi Haruki, o rei dos 100 Yokai, e um dos 100 encarnações mais fortes dos caminhos de sobrevivência. Enquanto Shode estava atrás dele, também estava muito assustado com o que estava acontecendo, olhando para frente com uma enorme confusão em seu rosto, enquanto relâmpagos vermelhos brilhantes brilhavam ao redor. No mesmo momento, Shode virou-se para o lado e levantou as mãos. Cerrou os punhos com a boca bem aberta. Gritou chamando Izumi e perguntou se ele estava aqui. E Doc, parado, voltou. Apertou a mão com um olhar confiante. Punho, e pensei que, se este fosse o acampamento de centenas de seus fantasmas, Yumi, ele mal seria capaz de ficar aqui. Até um brilho vermelho continuou a aparecer bem sob seus pés. E um raio vermelho atingiu ao redor deles. No mesmo momento, o protagonista, continuando a virar para o lado, com um olhar assustado e incompreensível. Cerrou os dentes olhando para a frente. Raciocínio, que esta técnica não foi usada pelo rei de 100. Yao cai lembrando as falas do romance que leu, que dizia que, com exceção de Xion,
apenas um punhado de participantes japoneses são capazes de dominar o poder do acampamento fantasma. E ele pensou que estava confiante nisso. Doc e Shoji continuaram em seus lugares. No meio do gramado, no chão do qual um brilho vermelho brilhante apareceu, criando um símbolo estranho. Um homem em um manto preto com grande velocidade, como se do nada aparecesse da floresta. E ficou no lugar ao lado do cachorro amordaçado. Doc e seu companheiro continuaram no lugar, olhando com uma expressão assustada em seus rostos, enquanto várias pessoas com cães apareceram ao seu redor, aparecendo em grande velocidade como se do nada. Uma das pessoas em vestes pretas e uma máscara no rosto, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado. Colocou a mão com o dedo indicador levantado, direto na frente dele, dizendo que ele tinha trazido um coreano. Imediatamente após este Shoji, abrindo os braços, com uma expressão assustada em seu rosto. Disse que eles deveriam esperar e ele não era seu inimigo. E geralmente o salvou, e ele imediatamente perguntou que ele era do terceiro grupo, na facção a qual Rei ele estava se referindo. Enquanto Doc olha para o lado com um olhar sério, ficou em silêncio atrás dele. Shoji imediatamente se inclinou para frente e disse, com grande surpresa, e temia que ele pertencesse à facção do Sr. Izumi. E várias pessoas em vestes pretas, com máscaras em seus rostos, bem na frente dele, riram depois de ouvir o que ouviram. No mesmo momento, seu líder, segurando uma mão em seu cinto e movendo o outro para o lado, disse que não havia mais tal facção, e Doc, junto com Shoji, continuou a ficar no meio do sinal vermelho, no chão, e foram grandemente surpresos e estupefatos com as notícias que ouviram. Imediatamente após isso, Shoji ficou muito irritado e surpreso, dizendo que o Senhor é Yumi, e disse que ele realmente não sabia sobre as coisas. E ele imediatamente disse que eles definitivamente deveria dizer isso a ele, e ele estava realmente dominado. Pato selvagem parado ao lado, virou a cabeça para o lado e assisti o que estava acontecendo com um olhar sério. No mesmo momento, um dos Romans besta amordaçados olhou para frente, usando o dispositivo para criar uma projeção vermelha em seu olho. Shoji ficou em seu lugar com um olhar assustado, espalhando os braços para os lados, enquanto uma varredura mecânica sistema apareceu bem na frente dele. E o Bishme, usando esse mesmo mecanismo, disse que seu nome era Michio Shoji. Suas estatísticas estavam abaixo da média, e não havia patrocinador da constelação. Depois, ele imediatamente disse que era um lugar vazio. E o cara parado ao lado dele, em uma máscara, assentiu aprovando, dizendo que ele era muito insignificante para ser criado hoje. E ele salvaria sua vida. Então, imediatamente depois disso, ele não deu um passo à frente, segurando uma mão no bolso, e com um sorriso malicioso e presunçoso,
Ele olhou para frente perguntando o que aconteceu com ele. Então, o Bushman, novamente, ativou o próprio mecanismo que lhe permitiu ver as características de outras pessoas e ansiava, enquanto o resto de seus camaradas esperava por informações. Doc continuou a ficar em seu lugar, com uma expressão presunçosa e sem emoção em seu rosto. Como um sistema de análise apareceu bem na frente dele. Enquanto a janela de notificação do sistema alertou de que alguém estava usando o Combat, medidor de potência para analisar seu desempenho. Imediatamente após isso, a notificação do sistema janela notificou que a quarta parede habilidade exclusiva foi ativada. Enquanto Doc estava em seu lugar, com as mãos nos bolsos, e olhou para frente com um olhar ameaçador. E Shode ficou atrás dele assistindo o que estava acontecendo. E no mesmo momento, o Bushman continuou a olhar para frente, usando o mesmo mecanismo, e ficou muito surpreso com o que estava acontecendo. Quando apitou alto, o Bushman inclinou bruscamente a cabeça para o lado. E foi grandemente surpreso e assustado com o que estava acontecendo. Até que o mecanismo localizado em sua cabeça de repente explodiu depois de um guincho alto. E a janela de notificação do sistema anunciou que, devido ao efeito da quarta parede, a operação do medidor de energia de combate foi impedida. Shode ficou em seu lugar e olhou para frente com um olhar admirador, sua boca bem aberta e suas mãos cerradas em punhos. Na frente de seu peito, dizendo que isso é como neste mangá, enquanto Doc continuou a ficar bem na frente dele, com uma expressão no rosto cheia de decepção. Uma das pessoas em vestes pretas e com uma máscara no rosto ficou muito surpreso e assustado, virando para o lado, falando sobre o medidor, enquanto o homem-besta continuou a ficar no lugar, abaixando a mão e em seu rosto havia uma marca do mecanismo explodido. Doc ficou parado pegando a lâmina pelo punho, com um movimento lento de sua mão, tirando-o de sua bainha com um som silencioso, e dizendo que agora eles devem dizer a ele onde, após o qual, com um movimento brusco de sua mão, ele puxou a espada de sua bainha e, segurando-o em uma mão, coloque bem na frente dele com a lâmina para frente, com uma expressão presunçosa e confiante em seu rosto, dizendo que seu líder cobra estava se escondendo. Uma das pessoas em vestes pretas e com uma máscara no rosto inclinou a cabeça um pouco para baixo e disse que não sabe o quanto ele sabe, mas eles não vão dizer nada a ele. Depois do esse cara acenando bruscamente com a mão para o lado, perguntou quem ele era, e Doc, continuando a ficar em seu coloque no meio do gramado, segurando sua lâmina bem na frente dele. Só queria responder a ele, mas ele imediatamente o parou. O protagonista ficou em seu lugar e segurando uma lâmina em uma mão, e segurando a bainha com a outra, ansioso com um autoconfiante e expressão calma em seu rosto.
e um homem em um manto preto com uma máscara no rosto. Disse que ele era o mesmo cara em um casaco comprido, com uma espada, e estava conversando incessantemente. É isso que os faladores estavam falando. Após o qual, ele imediatamente perguntou se ele fosse o mais legal do Soldome, e o Doc esperava com um olhar assustado e incompreensível, percebendo as palavras que tinha ouvido. O homem de manto preto estava falando com o homem besta, dizendo que ele não parecia tão bom quanto eles disseram. E rumores não eram confiáveis. Enquanto Doc virou bruscamente para o lado, em desagrado e raiva, imaginando a imagem de João, com uma aparência luxuosa e um nariz refinado. Pensando que parece que ele estava, de novo, confuso com esse bastardo. No mesmo momento, veio a ordem que eles deveriam cercá-los. E ele era o alto rei da Coreia, enquanto o resto do povo Black Robe imediatamente obedeceu à ordem e correu para a frente. Enquanto Doc, junto com Shoji, continuou a ficar em seus lugares, no meio do pequeno gramado, olhando ao redor Shoji, com uma expressão assustada e incompreensível em seu rosto. Virou-se para o lado, segurando a mão no peito, e pediu-lhes para se acalmarem, dizendo que houve um mal-entendido e ele não era o alto rei, mas Kim Faz. Então o Aldoc, que estava bem atrás dele, olhe para o lado com uma expressão implacável e sem emoção em seu rosto, dizendo a ele que ele deveria ficar quieto. No mesmo momento, Doc deu um passo à frente e, segurando sua lâmina bem na frente dele, perguntou se eles estivessem prontos para serem miniaturizados para atacar. Enquanto eles estavam cercados por várias pessoas, e um deles disse que não iria atacá-los, mas eles os atacariam. E ele, com grande surpresa ao ouvir isso, perguntou por que eles fariam isso. Um dos homens de capas pretas apareceu, aparentemente do nada, e disse que de outra forma, enquanto Doc de repente virou para o lado, olhando para ele, e ficou surpreso. Um lizardman em um manto preto segurou sua pequena adaga para 4 pessoas, sentado em um toco e amarrado, dizendo que seus camaradas morreriam. Rian foi amarrado com uma corda grande e inclinando a cabeça ligeiramente para o lado com medo. Disse que se desculpou, enquanto Jay, que estava amarrado ao lado dele, estava fazendo a coisa toda. Gil também foi amarrado com uma corda enorme e desviou o olhar com insatisfação e condenação. Na velha amarrada, sentada ao lado dele, que com os olhos fechados riu um pouco. Ao lado dela estava uma lâmina de uma lâmina, brilhando o sol, após o qual o lagarto perguntou se ele agora entendia sua posição, enquanto Doc continuou a ficar em seu lugar, segurando sua lâmina bem na frente dele e virando a cabeça para o lado, ansioso com grande surpresa e mal entendido da situação atual. Depois de tudo o que ele tinha visto, Doc sorriu bruscamente, percebendo tudo o que estava acontecendo no momento. Shoji e
O protagonista continuou a ficar em seus lugares, no meio de um pequeno gramado, cercado por pessoas em vestes pretas, enquanto seus aliados foram ameaçados. Em um toco de árvore perto de Shin, que estava sentado no bolso do Doc, ficou muito surpreso com o que estava acontecendo. Mentalmente, enviando uma mensagem que ela não sabia o que fazer agora. E o protagonista parado em seu lugar, ainda segurando a lâmina em uma de suas mãos. Olhou para frente com um sorriso malicioso. E pensou que, assim como ele sabia, seus camaradas se tornariam instantaneamente bebês. Enquanto a janela de notificação vermelha do sistema colocou um aviso que pediu a ele para atacar os representantes dos aborígenes. Dentro de 16 minutos, caso contrário, o fluxo de estrelas o consideraria relutante para cumprir o papel de um desastre e privá-lo completamente de seu status. O protagonista continuou a ficar no lugar, raciocinando que era hora de lançar sortes. E pensei que ele iria atacar a serpente agora. Enquanto vários homens besta, em vestes pretas e máscaras, estavam bem na frente dele. Após o qual, ele se virou bruscamente para o lado, com grande surpresa e incompreensão, olhando para frente pensando que ele poderia criar, enquanto Shoji se mudou abruptamente de sua casa. Doc continuou a ficar no lugar, segurando a lâmina para frente, segurando-o com as duas mãos, e olhou para o lado em Shoji, que estava tremendo de medo, e cerrou a mão em punho, olhando para frente com claramente expressão insatisfeita e condenatória em seu rosto, rangendo os dentes, enquanto a janela de notificação do sistema anunciou que o personagem de Mishi Shoji me senti culpado por acidentalmente colocá-lo em apuros. Ao mesmo tempo, a janela de notificação do sistema notificado de que o personagem estava fazendo mais decisões importantes de toda a sua vida. E Shoji, naquele momento, inclinando a cabeça ligeiramente para baixo, fechando os olhos e rangendo os dentes, concentrado fortemente, enquanto uma enorme quantidade de suor escorria por seu rosto. Imediatamente depois disso, ele agarrou o punho da lâmina com sua mão trêmula e, com um movimento brusco de sua mão, puxou para fora de sua bainha. Então, a janela de notificação do sistema foi notificado de que Mishi, o atributo do personagem de Shoji, estava pronto para evoluir. E ele abruptamente tirou sua espada e deu um passo à frente, abrindo bem a boca com um olhar confiante, dizendo que ele iria lidar com eles, enquanto Doc ficou atrás dele com uma lâmina nas mãos. Cuidou dele e ficou muito surpreso. E não entendia a situação que estava acontecendo. Imediatamente após isso, Shoji moveu sua mão com a lâmina para o lado, continuando a segurar a bainha com a outra mão, e inclinando-se um pouco para frente, gritando que todos deveriam olhar nos dois olhos, porque ele, Mishi Shoji, nunca trairia seu salvador, até Doc, que estava parado ao lado dele, desajeitadamente esticando a mão para frente. Inclinou-se um pouco olhando para ele.
dizendo que ele deveria esperar. E, ao redor, os homens deles, em vestes pretas, continuaram a ficar. Imediatamente após isso, Shold mudou-se abruptamente de sua casa, seguindo em frente e virando para o lado, e colocando as mãos bem na frente dele, com a boca aberta, com um olhar confiante. Ele se virou para o Doc e disse que deveria fugir. E ele os seguraria, até que ele ficou em seu lugar, ansioso com grande surpresa. E ficou chocado com o que estava acontecendo. E ficou simplesmente em silêncio. Shold correu para a frente com grande velocidade, levantando a katana acima de sua cabeça, segurando-o com as duas mãos e balançando-o, gritando alto, enquanto as lágrimas fluíam de seus olhos. E Doc ficou atrás dele, uma mão estendida na frente e na outra. Ele continuou a segurar a lâmina e raciocinou que ele era um bruto e sabia pronunciar seu nome corretamente. Todo esse tempo, a janela de notificação do sistema, notificado sobre o cenário principal. No 6, o mundo abandonado, suas condições e características. A janela de notificação notificada. Sobre o cenário oculto. A caça, a cobra, suas características e condições. No mesmo momento, Shold foi atingido com grande força diretamente no estômago. E ele voou de volta ainda segurando a lâmina em suas mãos. E dobrou de dor fechando os olhos. Enquanto a janela de notificação do sistema anunciou que Mitchell, o personagem de Shold, foi destituído de seus direitos de desastre. Doc virou bruscamente a cabeça para o lado. Ana assentiu, aprovando, olhando para frente com um olhar sério, pensando que, graças a ele, ele teve tempo. E Ren e Raik estavam sentados lá. Assentiu com aprovação em resposta, olhando para frente com um olhar expectante. Até a janela, as notificações do sistema. Avisou que ele deve atacar o representante aborígene dentro de 15 minutos. Caso contrário, o fluxo de estrelas o consideraria relutante em cumprir o papel de um desastre e privá-lo completamente de seu status. Imediatamente após isso, o protagonista, virando um pouco para o lado com um olhar confiante, perguntou por que eles entraram em conflito com eles. E mesmo que eles fossem de países diferentes. Mas, na opinião dele, este cenário não era uma batalha entre Japão e Coreia. E na batalha dos aborígenes e desastres. No mesmo momento, um homem em um manto preto e com uma máscara no rosto disse que aparentemente ele realmente não sabia. E foram eles que os atacaram, perguntando se foram seus camaradas que correram para atacar. Doc virou bruscamente a cabeça para o lado. E com um olhar sério, perguntou se era verdade. E Ren, sentado em seu lugar, olhou para frente com um olhar assustado. Expressão de surpresa em seu rosto, dizendo que era mentira. E eles estavam apenas protegendo os nativos. E ele imediatamente disseram que deveriam tê-lo ouvido. No mesmo momento, o cara disse que iria parar de parecer um tolo. E eles foram atacados por um homem e uma menina.
E o protagonista, tendo ouvido isso, virou bruscamente para o lado e ficou muito surpreso e intrigado. Depois disso, memórias surgiram em sua cabeça de Su, Yen e Pela, que estavam discutindo no meio da floresta, olhando um para o outro. E ele estava falando sobre um homem e uma menina. E era realmente ele falando sobre eles. Então Doc virou para o lado e, com uma expressão séria no rosto, perguntou como eles eram. E o cara parado na frente dele estendeu a mão, cerrou o punho bem na frente dele, inclinando-se um pouco para a frente. Disse que iria parar de tentar conversar com ele. Ao mesmo tempo, a janela de notificação do sistema notificado de que o favorito exclusivo, habilidade, foi ativada. E Doc continuou a ficar no lugar com um olhar confiante, segurando a lâmina em uma mão, segurando-o bem na frente dele, enquanto uma projeção de uma virada livro apareceu do nada atrás dele, após o qual Doc, com um movimento brusco de sua mão, balançou a lâmina apertando a palma da mão com força, apertando o punho da lâmina imediatamente após isso. A janela de notificação do sistema, notificado de que a quarta guia estava sendo usada. E o caminho do vento de nível 8 foi ativado. E Doc, que estava parado naquele momento, segurou uma lâmina em sua mão e liberou uma grande quantidade de ar, córregos em seus oponentes, enquanto eles estavam fortemente surpreso e assustado com o que está acontecendo. Pulando de volta um cara em um manto preto e uma máscara vermelha, junto com um homem, besta, cobriu o rosto com a mão do vento, correndo em direção a eles com grande velocidade. Neste momento, os homens lagarto que estavam ameaçando os aliados do Doc foram de repente soprados de volta por uma forte corrente de vento indo em direção a eles. E os companheiros do protagonista também, de repente, voou no ar, com grande medo em seus rostos. Doc, com um movimento hábil de sua mão, agarrou cada um de seus grupos, salvando-os assim da morte certa. E todos ficaram muito surpresos com o que estava acontecendo. O protagonista correu para a frente com grande velocidade, envolto em correntes de vento, voltando um pouco, olhando para a frente com um olhar sério, e disse para segurar firme, e escondeu Gil em seu bolso interno, e segurou a velha na outra mão, esticando-a bem na frente dele, enquanto Ryan, tímido, tentou segurar seus ombros. Shin estava muito infeliz com o que estava acontecendo, com as mãos estendidas para o lado. Anna olhou para a frente, com um olhar insatisfeito. Sua boca se abriu dizendo que estava ocupado. E Gil, que estava sentado bem na frente dela, no bolso interno, olhou para ela com desaprovação e disse que ela deveria ir daqui para outro bolso. Neste momento, o protagonista se inclinou ligeiramente, de pé em um joelho, e estendeu a mão em direção ao Shoji minimizado, que estava deitado inconsciente no chão, enquanto o resto de seus aliados foram posicionados em seu corpo, Doc empurrado do chão com grande força.
e correu para a frente, com a ajuda do vento fluindo ao seu redor. Após o qual Chode, que estava nas mãos de seu Salvador, se contraiu de medo e disse que poderia deixá-lo. E ele não ficaria ofendido. E o protagonista correu para a frente com grande velocidade. An olhou para frente, com uma expressão sem emoção em seu rosto, dizendo que ele deveria receber, ela deveria segurar com mais força. E ele imediatamente respondeu que entendia tudo. Enquanto bem na frente deles, um grande número de correntes de ar, espalhados em diferentes direções. Naquele momento, várias notificações do sistema Windows, notificado de que a agressão a desastres amigáveis foram detectados, ele recebeu uma penalidade de um cenário e seu nível de estatísticas foi reduzido, enquanto Doc continuou a correr para frente em grande velocidade, através da floresta envolto de uma enorme quantidade de correntes de ar. Imediatamente após esta notificação, o sistema notificou que seu tamanho corporal foi ligeiramente reduzido, enquanto o protagonista continuou a correr para frente. E seu corpo parecia encolher enquanto ele caminhava. E Ren continuou a segurar seu ombro, enquanto a velha e Chode sentavam em suas palmas. Doc correu para frente, inclinando a cabeça um pouco para baixo, e assisti o que estava acontecendo, com uma expressão descontente no rosto, pensando que o casaco que ele estava usando era a classe S. E não foi surpresa que se ajustou para o tamanho do desgaste, mesmo se perguntando o quão pequeno poderia se tornar. Enquanto eles continuaram a envolvê-lo, correntes de ar, e logo atrás dele correu o Homem-Besta, gritando atrás dele enquanto a janela de notificação do sistema anunciou que constelações de outros países queria ver a batalha entre as encarnações da Coreia no Japão e patrocinou 2.000 moedas. O protagonista de repente voltou, olhando para frente com uma expressão insatisfeita no rosto. E pensaram que tinham uma sede eterna para uma luta e perguntou a Rai por que todos eles perderam tão rapidamente, enquanto ela respondia, segurando seu ombro, que não havia rios ou oceano. E ele silenciosamente a ouviu. Então Doc voltou um pouco e olhou lá com uma expressão séria no rosto, pensando que o filho de provavelmente recebeu uma multa, enquanto tenta proteger os nativos. E tudo está claro com ele. Você nem precisa perguntar. Enquanto ele mesmo estava apenas segurando seu ombro. Neste momento, uma disputa de repente surgiu em seu bolso interno. E Gil disse que os insetos devem ser manuseados com cuidado. Ninguém deve morrer em vão. E Shin disse que os aborígenes não eram algum tipo de inseto para ele, e ele respondeu que não havia diferença. Não vê enquanto Doc ouviu tudo isso e continuar a correr para frente, com uma expressão insatisfeita no rosto. Cercado por correntes de ar, pensando que agora está claro como chegou a isso. E às vezes ele tem medo que a criança vai crescer e se tornar um verdadeiro psicopata. O protagonista correu para a frente com grande velocidade, abruptamente voltando, com grande surpresa com as palavras que ouviu.
quando as pessoas da besta que o perseguiam disse que estava indo em direção ao governante, e ele pensou o que isso significava. E o principal ainda era o governante. Então, uma imagem de Izumi parado, armado com sua lança, apareceu em sua cabeça. Enquanto a imagem de um homem desconhecido em um negócio